O problema do Japão com inundações é histórico, uma vez que 75% de sua geografia é composta por regiões montanhosas, com montanhas que se estendem ao longo das principais ilhas, Kyushu, Shikoku e Honshu, sem contar a presença de rios e o clima que propicia chuvas intensas durante certas estações, bem como os tufões devastadores que moldaram a história japonesa. Apesar de a região de Tóquio não ser considerada montanhosa, ela está localizada na ilha de Honshu, no leste do Japão, que possui baixa altitude e é conhecida por abrigar 107 rios, incluindo o Rio Sumida, que atravessa a cidade. O processo de urbanização, a extração indevida de água e a industrialização na região contribuíram para o assoreamento de alguns rios e, consequentemente, fez com que algumas regiões afundassem mais rápido, expondo a cidade a uma maior vulnerabilidade a enchentes. Os japoneses sempre estiveram cientes de seus pontos fracos geográficos e principalmente da severidade das chuvas, por isso tomaram algumas providências ao longo do tempo, ainda que não exatamente efetivas. Em 1896, foi aprovada a primeira lei do rio, que exigia que diques fossem construídos ao longo das margens dos rios e canais sinuosos para que a água fluísse diretamente para o mar. O trabalho foi concluído só em 1930, mas pouco fez para evitar as inundações devastadoras que o Japão sofreu na segunda metade do século XX. O tufão Vera foi determinante para que o governo do Japão investisse em um plano de proteção contra inundações que fosse realmente efetivo. Em 1993, foi elaborado o ambicioso canal de descarga subterrâneo externa da área metropolitana, MAOD, também conhecido como G-Kans, considerada a maior instalação de desvio de água subterrânea do mundo. A Catedral sob Tóquio. Eles chamam G-Kans de Catedral de Saitama ou até mesmo de Panteão japonês e não é à toa. Após 13 anos de obras, concluídas em 2006, e mais de 2 bilhões de dólares investidos, a instalação está localizada a aproximadamente 32 quilômetros do centro de Tóquio, sob Kasukabe, uma cidade na província de Saitama. O sistema de túneis de concreto e tanques de água pressurizada possui 50 metros de profundidade e 6,3 quilômetros de extensão, e conecta 5 enormes pilastras de coleta. Cada reservatório possui cerca de 93 metros de profundidade e 31 metros de diâmetro, o suficiente para conter só em água uma estátua da Liberdade inteira. O complexo é encarregado de redirecionar o excesso de água de 5 rios de pequeno e médio porte, um canal de água em toda Saitama para o rio Sumida fora das bacias dos rios Nakagawa e Ayase. Os diques construídos nas margens desses rios transportam o excesso de água para esses cilindros subterrâneos. Uma vez lá, o sistema de 4 bombas descarrega gradualmente a água para o rio Sumida. O G-Kan suporta 14 centímetros de chuva em um período de 48 horas e pode drenar as águas de inundação em uma velocidade de até 200 metros cúbicos por segundo. De 2006 a 2019, as autoridades japonesas estimam que o projeto evitou mais de $1 bilhão em destruição por inundações. Durante a passagem do tufão Agibis, em outubro de 2019, que despejou chuva na bacia do rio Nakagawa uma taxa de 8,5 centímetros em 48 horas, o G-Kans desviou cerca de 12,18 milhões de metros cúbicos de água de inundação, o equivalente a mais de 4.800 piscinas olímpicas. Com isso, o sistema reduziu o número de casas inundadas na bacia hidrográfica do rio em 90% e evitou danos estimados em $1,76 bilhão. Correndo contra o tempo. Apesar da proporção e eficácia do projeto, governos locais e engenheiros do estado estão trabalhando a todo momento para prever o próximo grande desastre e aprimorar o que construíram para evitá-lo, visto que o aumento da intensidade e frequência das tempestades nos últimos anos está testando seus limites. O atual plano do G-Kans pode comportar um século de inundações de escala única, mas como ter certeza disso se a Agência Meteorológica Japonesa estima que até o final do século XXI, as chuvas no Japão podem aumentar em 10%, podendo chegar a 19% durante o verão.